Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo do canal. Já vou falar para vocês, tenham um pouquinho de paciência. O vídeo dessa vez vai ficar um pouquinho mais longo, porque nós vamos fazer aí um apanhado geral do que está acontecendo com toda essa tensão envolvendo os Estados Unidos e também o Irã. E logicamente que eu vou tentar explicar aqui para vocês o mais breve possível e da maneira mais fácil de ser compreendida. Vou explicar para vocês se há o risco da Terceira Guerra Mundial ou esse risco está descartado, que é aí a grande pergunta que muita gente está fazendo nos comentários. Isso é bem legal, muita gente comentando, muita gente falando, essa interação entre vocês daí e eu daqui é muito bacana. Eu tento responder a todas as mensagens que chegam até o canal, até algumas que infelizmente a gente não consegue responder diante dessa correria aí do dia a dia, mas sempre que possível eu respondo todas as mensagens de vocês. Obrigado mesmo, viu? É muito legal, é essa interação que faz o canal ter sentido e que faz o canal continuar crescendo. Então vamos lá, só para a gente colocar um pouquinho mais de atualidades nesse nosso vídeo. Logo após o almoço, horário local de Brasília, o presidente Donald Trump fez um comunicado, eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, fez um pronunciamento para o mundo inteiro, dizendo em um tom bastante pacifista até, dizendo que não espera ter que usar forças militares contra o Irã, que torce para que o Irã seja um país novamente próspero, um país que busque e que caminhe pelo lado da paz, ou seja, um discurso até tecnicamente surpreendente diante de toda essa tensão. Porém, como eu havia dito no vídeo, a gente precisaria esperar um pouquinho a resposta de Teherã. E parece que o discurso adotado pelo presidente americano Donald Trump não está sendo o mesmo discurso adotado pelo governo iraniano. E por que você está falando isso, Fernandão? Por um simples motivo. Há cerca de meia hora atrás, agências internacionais, entre elas a Reuters, a principal agência internacional de notícias, acabou de divulgar que 2 foguetes atingiram Bagdá, capital do Iraque. Não sabe-se ao certo ainda qual era o alvo, nem mesmo se houve vítimas, feridos e também dano. Não se sabe ao certo onde esses foguetes atingiram, nem mesmo de onde esses foguetes partiram. Porém, diante de todo o cenário possível aí desenhado nesses últimos dias, nessas últimas semanas, provavelmente seja mais uma ação do governo iraniano contra bases militares americanas localizadas no Iraque, na tentativa de retaliar a morte do general Qasem Soleimani, que eu já disse para vocês várias vezes, é considerado por todos os iranianos como um herói nacional, um mártir pelo povo de seu país. Então parece que o discurso do presidente Donald Trump não é o mesmo discurso, não é a mesma linha seguida pelo governo do Irã. Parece que o governo do Irã ainda não engoliu a morte do general Qasem Soleimani e irá continuar bombardeando alvos aparentemente militares dos Estados Unidos. E o que o Irã quer? O Irã quer a retirada em definitivo das tropas do Oriente Médio, querem a retirada das tropas dos Estados Unidos do Iraque, querem a retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão e até mesmo do próprio Irã. O presidente Donald Trump disse que isso daí não está cogitado de maneira nenhuma que seja retirada as tropas, pelo contrário, ele até aumentou o efetivo militar, mandando aproximadamente 3.500 homens para algumas regiões do Oriente Médio. Então, aparentemente, o conflito ainda se mantém entre o Irã e também os Estados Unidos. E aí vem a grande pergunta, e aí vem o grande questionamento de muita gente comentando: professor, vai ter a Terceira Guerra Mundial? Professor, mas o Brasil? Professor, por que não a Terceira Guerra Mundial? Por que sim a Terceira Guerra Mundial? Então deixa eu tentar explicar para vocês aqui o porquê nesse momento nós podemos precisar para vocês que não haverá uma Terceira Guerra Mundial. Então, se essa é a resposta que todo mundo procurava, a resposta é não, por um simples motivo. O que nós precisamos ter para ocorrer uma guerra? Primeiramente, nós temos que ter um motivo.
tá? Motivo nós já temos. Qual é o motivo? A rivalidade histórica que vem de décadas atrás entre o Irã e também os Estados Unidos. São países completamente rivais. Segunda coisa para se ter uma guerra, precisa-se ter um estopim. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial o estopim da Primeira Guerra Mundial foi justamente o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, do trono do Império Austro-Húngaro, e a Segunda Guerra Mundial, quando Adolf Hitler invade a Polônia. Foi estopim para começar a guerra. E nós temos um estopim nesse caso, que seria o segundo motivo para a guerra? Temos. A morte do general Qassem Soleimani, o homem número 2 do Irã, tá? Na hierarquia iraniana, abaixo apenas do Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, seria o estopim para que ocorresse aí uma guerra mundial. E o terceiro fator que nós precisamos para se ter uma guerra, nós precisamos ter várias nações, várias potências econômicas e ou militares envolvidas diretamente. O que nós temos até o momento? Nós temos, de um lado, os Estados Unidos, uma inegável potência econômica e também militar, apoiada por Israel, que é uma potência militar e uma potência econômica também, e alguns países aliados, como Inglaterra, até mesmo o Brasil, e alguns outros países, como é o caso da Alemanha, também da França e de outros países da Europa. De outro lado, nós temos países como o Irã, que vem nas últimas décadas se desenvolvendo enquanto uma potência militar, logicamente que não chega a ser considerado uma grande potência militar, porém tem um exército significativo e tem sim armas atômicas, apoiados por países da Liga Árabe em geral, como é o caso do Iraque e também de outros países ali da região do Oriente Médio, e também apoiado por Rússia, que é sim uma grande potência militar, e a China, uma outra grande, gigantesca potência militar e também econômica. Então vejam só, o terceiro fator que nós teríamos para se ter uma guerra mundial também nós temos nesse conflito. O primeiro fator é o quê? Nós precisamos de um motivo, a rivalidade entre Estados Unidos e Irã, que vem de décadas atrás. O segundo motivo, um estopim para que uma guerra acontecesse, que é justamente o assassinato do general Qassem Soleimani. Nós também temos. E o terceiro motivo, grandes nações envolvidas nesta situação toda. Nós também temos. Se nós temos os três motivos, se nós preenchemos os três requisitos para se ter uma guerra mundial, então eu não estou entendendo, professor, por que motivo nós não podemos dizer que este conflito entre Irã e Estados Unidos é a terceira guerra mundial? Por um simples motivo, e aqui que é o ponto principal do vídeo de hoje. Uma guerra mundial, ela só ocorre quando se tem várias grandes nações envolvidas neste combate. Por mais que Inglaterra, França, Alemanha apoiem os Estados Unidos, eles não se envolveram diretamente no conflito, ou seja, não enviaram para lá tropas, não bombardearam o Irã, não bombardearam o Iraque, disseram apenas que apoiam os Estados Unidos. Agora, entre apoiar e participar é uma coisa completamente diferente. E do outro lado acontece a mesma coisa. Nós temos um apoio ao Irã vindo da Rússia, uma superpotência militar, e da China, uma potência econômica e também militar, porém não entraram definitivamente. Nós não vimos um deslocamento de soldados russos indo para a região do Irã ajudar a proteger as fronteiras, nós não vimos o exército chinês bombardeando bases americanas em outros países, em uma retaliação ao que foi feito contra o Irã. Não, pelo contrário, nós temos um apoio de Rússia e China para o Irã, e nós temos o apoio de Alemanha, Inglaterra, França, Reino Unido para os Estados Unidos. Porém, essas grandes nações, elas apenas apoiam no campo ideológico e no campo diplomático e não apoiam efetivamente o combate militar, ou seja, nós não vemos deslocamentos de tropas e exércitos indo, formando uma força de coalizão, e achamos que isso é muito difícil de acontecer por um simples motivo. Em uma guerra, nós sabemos que não existem
vencedores e derrotados. Só existe o lado dos derrotados. Por quê? Porque uma guerra todo mundo perde. Uma guerra envolve vários fatores econômicos, estratégicos, geopolíticos e, aparentemente, observando o cenário geopolítico mundial, nós não vemos um esforço por parte de Rússia e China em efetivamente entrar em conflito para combater os Estados Unidos em defesa do Irã, do mesmo jeito que nós não vemos, tá, em definitivo, Alemanha, Inglaterra, França e outros países defenderem, tá, com o exército efetivamente os Estados Unidos. É apenas aquele apoio ideológico, ou seja, concordamos, acreditamos que este é o caminho, porém diretamente nós não vamos nos envolver nessa questão. Então, vejam só, se nós pegarmos o discurso do presidente Donald Trump hoje, esse discurso fala justamente isso, quando ele diz que ele pede para que a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, se envolva mais na questão do Oriente Médio. O que ele está dizendo com isso? Que ele quer a participação direta e efetiva de militares dos países que fazem parte da OTAN. E quem faz parte da OTAN, professor Fernandão? Vários países, entre eles grandes potências como a Inglaterra, a França e a Alemanha, que estão preferindo o quê? Manter-se um pouquinho distantes do conflito. Apoiam os Estados Unidos, concordam com as suas ações, porém não diretamente. Então, por isso que hoje a gente pode dizer claramente que não haverá uma terceira guerra mundial, porque nós não temos as principais potências militares diretamente envolvidas no conflito. Nós temos Estados Unidos de um lado e Irã do outro, este sim, tá? A todo momento trocando mísseis e trocando também ameaças, e nós temos países que apoiam nós temos outros países que apoiam esses dois países, mas que preferem não se envolver diretamente. Por isso, então, que a gente pode dizer não, está terminantemente descartada a possibilidade de uma terceira guerra mundial, a não ser que tudo mude, que amanhã a gente seja surpreendido com uma notícia que a Rússia enviou não sei quantos mil soldados, que a China enviou também não sei quantos porta-navios, que a Inglaterra enviou também não sei quantos foguetes, ou seja, aparentemente nós não vemos nenhum tipo de movimentação. Por isso que a gente pode dizer para você que está aí me assistindo nesse momento que não, tá? Não tem, neste momento, até agora, nenhum risco de ocorrer a terceira guerra mundial. E também a posição do Brasil em relação a tudo isso que muita gente comentou, a posição do Brasil, muita gente dizendo que concorda com a visão do presidente, muita gente dizendo que discorda da visão do presidente, lembrando que, isso é muito importante frisar, que apoiar ou não um determinado país é atribuição única e exclusivamente do presidente da República e de mais ninguém. Cabe a ele decidir o que falar e a quem apoiar. E em seu discurso, de maneira velada, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, disse que o Brasil apoia o combate ao terrorismo no mundo inteiro, dando a entender que o Brasil estaria ao lado dos Estados Unidos nesse combate ao terrorismo. Quando o diplomata brasileiro no Irã foi chamado pelo governo iraniano para explicar esta posição do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse que é um direito do Irã convocar o embaixador e que o Brasil não tem histórico de combate ao terrorismo, então não tinha sentido o Brasil ficar opinando, assuntando, né, como se diz aí na linguagem popular, sobre este assunto, ou seja, recuou um pouco daquele primeiro discurso, porém, tá, deixou bem claro que se fosse preciso, o Brasil apoiaria mais o lado dos Estados Unidos. Então, espero ter explicado, espero que vocês tenham entendido. É muito difícil a gente explicar em poucos minutos aqui, a gente fica fazendo um vídeo, eu fico fazendo um vídeo aqui correndo contra o relógio, fico olhando o relógio aqui embaixo, para não ficar muito comprido, que eu sei que vídeo muito longo cansa quem está assistindo, mas eu espero que eu tenha explicado para vocês. Não há risco nenhum de uma terceira guerra mundial até o momento. Por quê? Porque nós não vemos, nós não percebemos na geopolítica
mundial, uma movimentação das principais potências econômicas e ou militares participando ativamente do combate. Não, nós temos eles dando opiniões, declarações fortes, porém, participar ativamente de combates e deslocamentos de tropa até o momento não. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o vídeo, tá? Desculpem que o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas não tem como a gente responder uma pergunta dessa aí que em sala de aula a gente demoraria semanas para explicar, não tem como a gente explicar em 2, 3 minutos, infelizmente, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Curtam, compartilhem ó, aqui embaixo, ó, inscrever-se é muito importante. Você tá inscrito, ativar os sininhos de notificação também para receber sempre que eu postar vídeo novo já aparecer aí para vocês no YouTube. Então, deixem o joinha, curtam, compartilhem esse vídeo e lembrem-se que manter-se atualizados e com conhecimento nunca é demais. Um abraço, galera, até o próximo vídeo e fui!